Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Hoje tem Gigante da Colina e o Vasco da Gama entra em campo contra a equipe do Fortaleza. Jogo que acontece em São Januário, com transmissão da Record TV, TV aberta, né? R7 e Cazé TV. Fica ligadão para vocês não perderem esse jogo. Também vamos falar hoje nesse vídeo sobre a rescisão do Souza e do Manuel Capasso. É um assunto muito delicado e eu vou estar deixando aqui minha opinião sobre essa rescisão. Muitos comemoraram aí, né? Mas eu não comemorei porque o Vasco tomou fumo, tomou prejuízo aí. Essa vagabundagem que acontece dentro do Vasco, né? Dessa diretoria é lamentável. E eu vou deixar aqui minha opinião porque o Vasco fez merda aí, né? Principalmente na rescisão do Manuel Capasso. E cara, também vamos falar aí sobre a Nike. A Nike já tem a arte aí, né, da camisa do Vasco da Gama. A Nike já vai começar a fabricar, né, os uniformes aí do Vasco da Gama. Em contrato com a Capa encerra no final desse ano. E no caso, a Nike aí, né, vai estampar na camisa do Gigante da Colina uma marca gigantesca em um gigante time do futebol brasileiro, né, que é o Vasco da Gama. Seja bem-vindo, Nike, e que você tenha sucesso aí nos novos uniformes, principalmente na qualidade aí do tecido, na qualidade também da arte aí da camisa, né? E show de bola, vamos pra cima. E cara, vamos começar falando aqui da situação da rescisão. A gente deixa para falar do futebol por último, o provável time do Vasco, né? As novidades aí nos relacionados, vamos deixar para falar por último aí, né? Sobre o nosso time que vai enfrentar o Fortaleza do Vojvoda. Será um jogo dificílimo. Antes de começar a falar aí sobre a rescisão, deixa aquela força, deixa aquele likezão, fortalece o nosso trabalho aí, se inscreve se você não é inscrito. Vamos lá. Cara, sobre a situação das rescisões aí ontem, eu falei aqui em um vídeo, né? No vídeo que eu fiz, falei sobre a questão aí do Léo Jardim, que o Porto está interessado no Léo Jardim, né? Ofereceu até 2 bagres aí, né, pro Vasco, em troca do Léo Jardim. Saiu uma informação hoje, no caso, também aí que o Porto acena aí com uma proposta na casa de 8 milhões de euros para tirar o Léo Jardim do Vasco. Mas não vamos falar aqui necessariamente do Léo Jardim, o foco é sobre o Souza e o Manuel Capasso. O Souza ficou 1 ano no Vasco, né? Iria completar agora, mais ou menos em agosto, que o Souza chegou no ano passado, né? A pedido do seu Felipe Coutinho, né? Seu Felipe Coutinho veio para o Vasco, mas exigiu a contratação do Souza e do Alex Teixeira, seus amigos aí, né? O Pedrinho acatou aí, né, a decisão, acatou aí o pedido do Felipe Coutinho e contratou, além do Coutinho por empréstimo junto ao Aston Villa, né? Trouxe aí o Souza, que estava contundido lá na Turquia, né? Rescindiu o contrato lá com o clube que ele estava. O Alex Teixeira estava sem clube, estava parado. E o Pedrinho contratou os dois aí, né? A pedido do Coutinho. Coutinho na época estava com moral, né? Isso, aquilo, outro. A Vaz Mongol e os carentes aí, né? Os torcedores do Vasco aí que tanto comemoraram a chegada do Coutinho aí, né? Achando que ele seria aí a solução de todos os problemas. Acabou que o tiro saiu pela culatra. O Coutinho não foi a solução do problema. O Coutinho não conseguiu demonstrar aí seu futebol em alto nível, né? O Coutinho tá deixando muito a desejar tecnicamente, né? Está num nível muito abaixo do que a gente esperava.
está jogando um futebol aí muito fraco, futebol, para não dizer que é medíocre. Ele até tá tendo utilidade aí, né? Em alguns jogos aí que ele fez, principalmente no começo aí da Copa do Brasil, da Sul-Americana e do Brasileirão. Coutinho fez aí uns golzinhos, deu algumas assistências, né? Enfim, depois disso, o Coutinho caiu muito, né? Junto com o time do Vasco. O time teve uma queda brusca aí, né? Tecnicamente, Carille foi mandado embora, isso, aquilo, outro. E o Vasco já tá aí 8 jogos sem vencer. E agora, no caso, temos aí, né, esse jogo contra o Fortaleza. E, cara, conclusão. O Souza ficou um ano ganhando cerca de 200 mil reais aí no Vasco. Um prejuízo. Quase um ano, né? O Souza ia fazer agora em agosto. Um ano aí no Vasco da Gama. Só jogou 8 jogos e ganha cerca de 200 mil reais aí, né? Para jogar 8 jogos. Ganhou aí mais de 2 milhões aí, né? E o Vasco ainda rescindiu o contrato com o Souza. Até aí tudo bem. Um prejuízo considerável. Uma perda aí, né? De grana gigantesca, dinheiro jogado no lixo com o Souza. Mas se você acha que tá ruim essa rescisão aí do Souza, esse prejuízo que o Vasco teve aí de mais de 2 milhões, né? Podendo bater aí facilmente na casa de quase 3 milhões aí de prejuízo com o Souza, que só jogou 8 partidas no Vasco, não fez nenhum gol e tomou um cartãozão vermelho, né? Aquela entrada que ele deu no jogador do Juventude no ano passado. Cara, olha como é que é a incompetência dessa diretoria. O Souza, tudo bem. Cara, a diretoria já fez merda. Mas vamos ali focar no Capaz, que a diretoria incompetente do seu Pedrinho já fez merda com o Souza aí, né? Que já era para ter tirado ele do Vasco há muito tempo. Logo pelo menos aí no final ali do Carioca já era para ter rescindido com o Souza. Aí agora essa diretoria, 3 meses depois aí, né, do término do Carioca, veio rescindir o contrato com o Souza, tendo um prejuízo aí na casa de quase 3 milhões de reais na rescisão com o Souza. E agora vamos pro Capaz, cara. Vamos pro Capaz porque é dose para mamute. O Capaz veio em 2023 pro Vasco, uma transação aí de 1 milhão de dólares, 1 milhão e 400 de dólares aí, né? Que a empresa 771 contratou o Manuel Capaz junto ao Atlético Tucumã da Argentina. Manuel Capaz perdeu, né, seu avô no jogo contra o Flamengo, nas vésperas, né, do jogo contra o Flamengo. No dia do enterro foi o jogo Vasco e Flamengo, semifinal do Carioca. Jogo que o Manuel Capaz falhou. E, cara, o jogador, né, teve até caráter, teve uma atitude aí muito nobre, uma atitude de consideração com o Vasco da Gama, que ele poderia muito bem ter largado o Vasco nessa semifinal e ter ido para o enterro do seu avô, né? O avô do Manuel Capaz criou o Manuel Capaz. O Capaz tinha consideração aí com seu avô como se fosse um pai aí, né? E foi um pai para o Manuel Capaz. Então, Capaz estava muito sentido e acabou falhando, né, naquele jogo contra o Flamengo. E o Capaz, depois disso, foi taxado aí como um zagueiro ruim, né? Como um zagueiro fraco, como um zagueiro que não passava confiança, né? Um zagueiro de nível técnico, né, abaixo para vestir a camisa do Vasco da Gama.
só por ele ter falhado em um jogo contra o Flamengo, um jogo que eu sei que era decisivo, né? Mas isso não justifica a sacanagem aí que fizeram com o Manuel Capassi. Depois disso, a diretoria, né, daquela época, né, a 77, emprestou o Manuel Capassi para o Olímpia, no caso no ano de 2024, no ano passado. No Olímpia, o supercampeão paraguaio, né, e tricampeão aí da Libertadores, o Capassi conquistou o campeonato paraguaio pela equipe paraguaia, né, o Olímpia. Manuel Capassi, que tinha vindo para o Vasco por cerca de 1.400.000, 1.400.000, né, de euros, de dólares, nessa, não lembro mais ou menos qual foi a moeda específica, mas acho que foi euros mesmo, euro não, dólar, né, que aqui a gente geralmente, quando é transação aqui na América, as transações aqui giram em torno do dólar, né, é baseada na moeda do dólar. Então o Capassi veio por 1.400.000 dólares para o Vasco, né? A 77 contratou para 2023, né? Que foi o ano que o Vasco contratou a maioria desses jogadores que hoje em dia é titular no Vasco, né? Léo Jardim, Piton, Capassi veio naquela leva, tinha vindo Léo, entre outros aí que já saíram, alguns continuam ainda, o Verratti veio já no meio do ano. E cara, o que eu quero dizer com isso? Quando o Capassi foi campeão paraguaio na equipe do Olímpia, o Capassi voltou para o Vasco, né, nesse ano, e no Transfermarkt o Capassi tinha ganhado uma valorização considerada aí muito boa, né, muito alta. O Capassi subiu de 1,5 milhão que ele era avaliado no Transfermarkt e foi para 2,5 milhões. Conclusão, cara, o jogador veio valorizado, foi campeão paraguaio. O Vasco, em vez de negociar o jogador, o Vasco botou o cara para treinar em separado até esse exato momento, pagando salários, cerca de 3 anos de salários, um prejuízo aí na casa de quase 10 milhões de reais, que o salário do Capassi é mais ou menos ali o mesmo salário que o Souza ganha, né? 200 mil, nessa faixa aí, 200 e pouco, 100 e pouco. Vamos supor que seja 200 mil, cara. Em 3 anos aí, quase 10 milhões de reais aí, na casa dos 10 milhões, cara, para ser mais preciso aí. O Vasco gastou de salários com Capassi, fora o investimento de quase 8, 9 milhões de reais, que foi quando a 771 comprou o Capassi da equipe do Tucumã da Argentina. Aí você calcula 8 milhões aí, mais 10, 18 milhões de investimento. E o que o Vasco fez? O que essa vagabundagem dessa diretoria pilantra fez? Cara, ela teve a gestão Pedrinho teve a ideia de chegar e rescindir o contrato do Manuel Capassi. Não ganhou nada, cara. Gastou 18 milhões aí, mais ou menos, e não conseguiu aí, né, fazer nenhuma transação aí, nenhuma negociação com o Manuel Capassi para tentar recuperar parte desse dinheiro que foi jogado no lixo. Cara, é muito triste. É uma coisa aí muito, muito ruim, cara, que essa diretoria faz aí, uma cagada atrás da outra. E agora ainda vai ter que arcar aí com mais uma grana, né? Mais uma grana aí, se eu não me engano, pelo Manuel Capassi aí, né? Pela saída dele aí na rescisão. Estão dizendo aí que essa rescisão é amigável, mas não é amigável coisa nenhuma. O Vasco ainda tem que pagar aí mais algumas coisas aí, né? Tanto para Souza quanto para Capassi.
entendeu? Espero que não, espero que seja realmente amigável, mas não acredito em nada que venha dessa diretoria aí. Então o Manuel Capasso teve seu contrato rescindido, o Vasco não recuperou nada desses 18 milhões aí investido, né? Ou mais, nem pode ser até que seja menos, cara, mas é muito dinheiro jogado no lixo. Essa diretoria aí é muito incompetente, Deus me livre e guarde. E é isso, cara. Essa é a informação aí. Souza e Capasso, contratos rescindidos aí. Souza deu um prejuízo aí de quase 3 milhões e o Capasso de 18 milhões aí ou mais na questão aí envolvendo salários e o investimento que a 771 tinha feito no Capasso, né? Um ativo do clube aí que saiu aí de graça. Que saiu aí rindo da cara dessa diretoria incompetente, né? Comeu o dinheiro do Vasco aí sem jogar e agora vai sair aí de boa para poder fechar com qualquer clube do Brasil, da América do Sul, reforçar qualquer outro clube, né? De repente pode parar até em algum rival aí, né? Não duvido. Essa diretoria é incompetente, é uma diretoria amadora. E cara, vamos trocar aqui um pouco o assunto, porque hoje tem um jogo decisivo, Vasco e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Diniz venha dar sequência para a mesma equipe, né, que jogou contra o Lanús. Como já venho falando aqui, né, no decorrer da semana nos vídeos, o Fernando Diniz gostou muito. Na entrevista coletiva que ele deu, né, em sua apresentação oficial, ele falou que no caso foi uma das melhores estreias que o Diniz teve na carreira dele como técnico, foi Vasco vezes o Lanús. Então o Diniz gostou muito do que viu no primeiro tempo, a movimentação do time, a troca de passe, gostou do futebol apresentado pelo Vasco no primeiro tempo contra a equipe do Lanús. E no geral, no jogo todo, né, para ele falar que foi uma das melhores estreias dele como técnico, né? Então, ele gostou da partida toda em si. E, cara, naquela escalação, o Vasco jogou um 4-3-3 e a tendência é o Diniz repetir aí esse 4-3-3 aí, né? Léo Jardim, Luiz Gustavo da base, João Vitor, PH, Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verrete e Rayan. Essa foi a escalação que o Diniz utilizou contra o Lanús em sua estreia. E a tendência é que ele vai utilizar essa escalação contra a equipe do Fortaleza em São Januário, podendo ter algumas alterações ali pontuais, né? O Diniz tem dúvida aí no caso do Hugo Moura. De repente possa entrar o Matheus Carvalho no lugar do Hugo Moura. Essa é uma das dúvidas aí que o Diniz tem, né? O Tietê, acredito que ele não vai mexer, que é um jogador que o Diniz tem muita confiança no Tietê. É um jogador que já jogou, né, nos times aí que o Diniz dirigiu. Nos 4 clubes aí, né, uns 4 clubes que o Diniz dirigiu, o Tietê jogou e já foi titular em alguns deles aí, né? Então a tendência é que o Tietê não vai ser sacado do time. Tem a possibilidade, né, do Paulinho tá jogando aí no lugar do Tietê, mas eu acho que vai ser difícil. O Diniz não deve estar mexendo no Tietê. E temos a informação que o Maurício Lemos voltou, está recuperado da lesão, né, da fratura que teve nas costelas. E o Maurício Lemos vai ser relacionado para essa partida contra o Fortaleza, um ótimo reforço. Mas a princípio o Maurício Lemos deve começar no banco. Então não podemos aí contar com muita coisa, né, que não seja o Maurício Lemos aí entrar no decorrer do jogo, né, no segundo tempo. Não vai ter aí uma minutagem alta, vai ter aí alguns minutos aí, poucos minutos, né, para ser sincero, nessa partida contra o Fortaleza.
E, cara, o Diniz, na minha opinião, poderia, né, reforçar mais esse meio de campo, poderia encorpar mais, né, botar mais um volante, porque a equipe do Fortaleza está jogando um futebol muito bonito. A equipe do Fortaleza está com confiança e já não perde alguns jogos aí, né? O Fortaleza está invicto, pelo menos jogando em casa, né? Não perdeu nenhum jogo jogando em casa nesses últimos jogos aí no Brasileirão e também na Libertadores, né? O Fortaleza empatou o último jogo que jogou na Libertadores, né? Se eu não me engano, o jogo foi em Fortaleza contra o tal do Bucurumanga, um negócio assim, um time lá da Colômbia. Se eu não me engano, foi em Fortaleza, cara. Me corrija aí se eu estiver errado. Deixa nos comentários aí. O Fortaleza vai vir completo, vai vir com um time muito ofensivo para cima do Vasco. O time vai ter Iago Pikachu, Pochettino, Breno Lopes, o técnico Vojvoda vai botar força máxima, vai botar aí um time super ofensivo para jogar contra o Vasco em São Januário. O Vojvoda acredita aí, né, na sua sequência positiva e também na confiança dos seus jogadores aí, né, para tentar surpreender o Vasco jogando em São Januário, já que o Vasco ficou alguns jogos aí, né, principalmente os jogos fora, sem ganhar um jogo sequer fora de casa, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. O Vasco não ganhou um mísero jogo desses jogos aí, dessa sequência aí, né? Desses 8 jogos aí, incluindo, tem jogo de São Januário, né? Que foi aquele empate contra o Lanús, incluindo, dentro desses 8 jogos aí, né? Que o Vasco não vence. Então, no caso aí, o Vojvoda vai vir com tudo. A tendência aí é que o Vojvoda faça uma escalação ofensiva, né, um 4-3-3, uma escalação com muita ousadia aí, né, do técnico Vojvoda aí, um técnico muito competente, um técnico que tem uma qualidade aí tremenda, né? Esse técnico do Fortaleza, queria muito que ele um dia viesse treinar aqui, né, a equipe do Vasco. Mas temos o dinizismo, temos o Diniz aí, né, super confiante, o Diniz que faz uma boa gestão de grupo, é um cara ali muito paciente, tem informações aí que o Diniz vem conversando muito com os jogadores, né, individualmente, chamando um por um no canto, conversando, fazendo aquela gestão, o que ele sabe de melhor ali, né, aquela gestão com o grupo. Isso me passa muita confiança. Eu estou muito confiante no dedo que o Diniz vai botar nesse time aí, né, para esse time jogar. E é isso. O que eu estou mais confiante aí, esperançoso, é no trabalho de gestão que o Diniz tem com o grupo e também no seu trabalho aí no CT, né? Os treinamentos que o Vasco vem fazendo, eu venho acompanhando aí, né, os treinamentos, os vídeos curtos, né, que o Vasco solta na Vasco TV, e vejo alguns treinamentos ali em campo reduzido, né, tipo aquele bobinho ali, né, toque de primeira, toques ali muito rápido, e também já vi algumas partes dos treinamentos, jogadores conduzindo a bola ali, né, para estar aprimorando ali, né, a condução de bola, para não estar perdendo a bola com facilidade para o seu adversário. E quando o cara consegue conduzir bem uma bola, ele ganha também, né, um pouco ali de tempo e também de precisão nos passes. E é isso que o Diniz trabalha muito, né, que é a condução de bola, toque de primeiras ali, né, e também faz com que os jogadores ali, né, consigam ganhar confiança para não acabar errando os passes, né, e conseguir ali fazer uma boa saída de bola, bons toques ali, né,
no meio de campo, alguns toques ali para quebrar a linha, né? Quando o time está muito recuado ali, né? Saindo numa jogada ali, né? De saída de bola, né? Com o goleiro, pode reparar que a bola vai pro lado de pro lado do zagueiro, né? Depois já volta pro outro. Quando vai ver alguém do meio de campo ali, né? No caso, sempre um meia ou um volante, né? Ou o Tietê ou o Coutinho, eles recuam ali, né? Principalmente Tietê, né? Que já é o volante, ele vem, ajuda a sair com a bola ali. Quando vai ver, o Coutinho também dá uma recuada até ali no meio de campo. E geralmente, quando o Tietê consegue achar ali um passe, essa bola rapidamente chega no Coutinho, que já liga rapidamente, né, ao ataque do Vasco ali, né, fazendo ali uma transição já com um pouco mais de qualidade e velocidade, né? Então, no caso aí, estou muito esperançoso nesse jogo aí que a equipe do Vasco vai fazer contra o Fortaleza. Estou muito confiante no trabalho do Fernando Diniz. E é isso. Vamos para cima. Vamos em busca aí dos 3 pontos aí, né? E que hoje comece aí, né, o dinizismo no Vasco. Pra gente aí, né, ser um pouquinho feliz no meio aí de tanta turbulência e tanta vacilação aí, tanta merda aí dentro dessa gestão aí do Pedrinho, né? Que pelo menos hoje o futebol dê alegria aí à torcida do Vasco. E é isso, torcedor. Deixa aí nos comentários qual é o palpite de vocês. Meu palpite é 3-1 Vasco. Tamo junto, fica com Deus. Saudação vascaína.